Você já parou para pensar por um instante o que poderia justificar um juízo tão severo que chega a parecer cruel? Imagine um cenário onde a fúria de Deus se manifesta não em trovões ou tempestades, mas no ataque inesperado de duas ursas ferozes, ceifando a vida de 42 jovens. O que estava por trás dessa cena tão chocante? Porque um Deus que é amoroso permitiria uma resposta tão violenta a uma provocação aparentemente simples? Essas perguntas ecoam como um mistério profundo, um enigma antigo que nos desafia até hoje a olhar para além da superfície e entender a gravidade do que ocorreu. Estamos prestes a mergulhar num episódio bíblico que não é apenas história, mas um chamado para refletirmos sobre os limites do respeito e da reverência diante do divino. O texto, em 2 Reis 2, 23, 25, narra com poucas palavras, mas com impacto arrebatador. Um momento onde a irreverência humana confronta a autoridade de Deus e descobre que o preço desse desafio é alto demais para ser ignorado. O que pode parecer apenas uma zombaria juvenil, um insulto trivial, torna-se um teste de fé, um divisor de águas entre o que é sagrado e o que é profano. Visualize Betel naquela época, uma cidade aparentemente calma, banhada por uma brisa suave que balança as folhas das árvores, onde a rotina diária parecia quase pacífica. Mas sob essa tranquilidade, escondia-se um desprezo profundo pela autoridade divina. Um grupo de jovens se reúne, rindo, brincando, e logo suas vozes começam a cortar o ar com palavras carregadas de escárnio. "Sobe, calvo!" gritam. Eles, usando o termo calvo para ridicularizar a aparência física do profeta Eliseu, como se isso fosse suficiente para diminuir sua influência. Mas não era só isso. O insulto carregava uma intenção muito maior. Eles estavam tentando desqualificar a autoridade daquele homem que carregava o manto e a missão de Deus. É difícil imaginar que um gesto tão aparentemente inocente pudesse desencadear uma resposta tão extrema. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, subestimamos o poder das palavras, jogando insultos ou brincadeiras como se fossem insignificantes, sem perceber o dano que podem causar? E se aquele simples grito de zombaria carregasse um peso invisível, uma afronta direta ao próprio Senhor? "Não toquem no ungido do Senhor", dizia o salmista em sua súplica, reconhecendo que há limites que não devemos ultrapassar. Salmo 105, 15. Aqueles jovens, talvez inconscientes, estavam ultrapassando essa linha invisível, desafiando a santidade da missão divina. No meio desse cenário, surge uma inquietação quase palpável. Por que Deus permitiria que algo tão severo acontecesse? O choque emocional se instala. A história não é apenas sobre um profeta e um grupo de jovens, mas sobre o respeito, ou a falta dele, que damos ao que é sagrado. É um convite sombrio para olharmos para dentro e nos perguntarmos: até onde vai o nosso limite para zombar ou desdenhar do que deveria ser honrado? Quantas vezes agimos com irreverência, achando que nossas palavras não terão consequências? O choque da realidade é que muitas vezes essas ações aparentemente pequenas são sementes que germinam em tragédias. Este primeiro capítulo nos deixa, portanto, com um alerta inquietante. A irreverência diante do divino não é uma simples brincadeira. É um desafio à ordem moral que sustenta a vida. Como lemos em Provérbios 3:7, "Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal." A zombaria contra Eliseu em Betel não foi só contra um homem, mas contra o Deus vivo que o enviou. E esse ato, por mais despreocupado que parecesse aos olhos humanos, tocou a santidade e desencadeou uma resposta que mudaria para sempre aquele lugar. Enquanto avançamos nesta história, fique atento. O que se desenrola em Betel não é apenas um relato de passado distante, mas um espelho para o nosso presente.
um convite para respeitarmos o que é sagrado em nossas vidas, para que não sejamos surpreendidos pelas consequências que não esperamos, mas que são inevitáveis. Imagine-se diante de um espetáculo tão grandioso que parece ter sido esculpido pelas próprias mãos do céu. Uma visão que desafia toda lógica e enche a alma de assombro. Elias, o profeta que ousou enfrentar reis poderosos, desafiar falsos deuses e realizar milagres que ecoaram por gerações, não teve um fim comum. Em vez disso, seu último ato foi uma ascensão gloriosa. Um carro de fogo desceu dos céus, uma carruagem flamejante que o arrebatou diante dos olhos atônitos de seu discípulo, Eliseu, segundo Reis 2:11. Aquela cena, com o crepitar das chamas e o som estrondoso do céu, foi o fim de uma era e o início de uma jornada que pesava como montanhas nas costas de um jovem profeta. Para Eliseu, que viu o seu mestre desaparecer entre as chamas, não se tratava simplesmente de suceder um cargo ou receber um título vazio. Ao herdar o manto de Elias, ele recebia muito mais do que tecido ou símbolo. Ele recebia uma responsabilidade sagrada, uma missão divina que parecia maior do que suas próprias forças poderiam suportar. Era como se o fogo que subia ao céu naquele momento magnífico descesse novamente, mas agora para incendiá-lo por dentro, não para destruí-lo, mas para dar-lhe o poder de continuar uma obra num tempo onde as trevas espirituais cobriam Israel como uma noite sem estrelas. O povo estava mergulhado em idolatria, afastado das verdades eternas das leis divinas, e a tarefa que pesava sobre Eliseu era trazer luz onde só havia sombras profundas, ser voz onde o silêncio da corrupção e da incredulidade imperava. Ser profeta naquele tempo não era apenas falar palavras, era carregar o fardo da fidelidade, enfrentar a rejeição e o escárnio dos homens, e viver sob a constante ameaça de perigos que rondavam cada esquina. E a dúvida, talvez, tenha cruzado a mente de Eliseu naquela hora silenciosa. Como poderia um homem, mesmo ungido, caminhar sozinho pelo caminho árduo deixado por Elias? Como poderia ele, tão humano e imperfeito, carregar a tocha de um gigante? Elias partiu em glória, numa cena que poucos ousariam sonhar, e agora o jovem profeta caminharia numa estrada solitária, lutando não só contra inimigos visíveis, mas contra o peso do coração endurecido de um povo inteiro. E é exatamente nesse cenário que a chegada de Eliseu à cidade de Betel ganha significado. Ele não vinha apenas como um homem comum, mas como a mão firme e a voz poderosa do Senhor, investido de uma autoridade que muitos, infelizmente, rejeitariam. A passagem do manto de Elias para Eliseu não é só um momento histórico, é uma metáfora viva do eterno conflito entre a luz da verdade divina e a resistência obstinada da humanidade, entre o chamado para o arrependimento e o orgulho que insiste em zombar das palavras de Deus. Esse instante de transição nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes somos chamados a vestir mantos que parecem pesados demais para nossos ombros? Quantas vezes nos deparamos com responsabilidades que ultrapassam nosso entendimento e nossa força? A história de Eliseu nos mostra que a fidelidade a Deus, mesmo diante do medo, da dúvida e da oposição, é uma missão que ultrapassa os limites humanos. A verdadeira autoridade não depende da aparência, do status ou da aprovação dos homens. Ela nasce do chamado que Deus faz ao nosso coração. Enquanto observamos Eliseu aceitar seu destino, podemos nos perguntar: quais são os mantos que precisamos vestir hoje? Como reagimos quando somos desafiados a defender a verdade, a justiça, a fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor rejeita e zomba? A trajetória do jovem profeta é um convite para permanecermos firmes,
para deixarmos que o fogo de Deus arda em nós e para enfrentarmos o desmoronar das estruturas humanas com coragem e esperança, sabendo que o mesmo Deus que levantou Elias e Eliseu caminha conosco. Betel, apenas uma palavra, mas carregada de peso, história e promessa. Seu nome significa literalmente casa de Deus, um lugar onde o céu deveria tocar a terra, onde o sagrado se encontrava com o cotidiano do povo escolhido. Era para ser um santuário, um porto seguro para corações sedentos da presença divina. Mas naquele tempo, a realidade estava muito distante dessa promessa. Betel se tornara uma cidade onde o altar da reverência havia sido trocado pelo altar da zombaria, onde o eco das orações se perdeu no barulho da irreverência e da idolatria. Imagine as ruas de Betel, tranquilas à primeira vista, como qualquer outra cidade antiga do reino, com casas de pedra, mercados silenciosos, pessoas indo e vindo em sua rotina. Mas por trás das fachadas de normalidade escondia-se um coração ferido, um povo que havia deixado para trás a santidade e abraçado o desdém. Betel não era mais a casa de Deus, mas um palco onde o orgulho e a resistência contra o Senhor se manifestavam como um veneno sutil, quase invisível, mas mortal. É nesse cenário que Eliseu chega, não como um simples homem, mas carregando o manto pesado do profeta Elias, um símbolo visível da continuidade da missão divina, da fidelidade que ainda resistia. Ele trazia sobre os ombros a responsabilidade quase esmagadora de reacender a chama da fé num povo que parecia já ter apagado a luz. Mas o que Eliseu encontrou não foi silêncio respeitoso ou portas abertas. Pelo contrário, recebeu o que, e poucos esperavam, zombaria. De repente, de entre as sombras das ruas, jovens surgem. Não em tumulto, mas com risadas cortantes, com provocações afiadas, como flechas envenenadas. "Sobe, calvo!" gritam. Não era apenas uma provocação à sua aparência física. Era uma tentativa cruel de quebrar sua autoridade, ridicularizar sua missão, diminuir o peso do chamado que carregava. O termo calvo tornava-se uma arma para ferir, para desacreditar. Mas eles não sabiam, ou talvez fingissem não saber, que não estavam apenas zombando de um homem. Ao desprezar Eliseu, estavam na verdade desafiando o próprio Deus que o enviara. Cada palavra sarcástica era um ato de rebeldia contra a santidade e a justiça do Altíssimo. Eliseu não era apenas um profeta com uma cabeça sem cabelo. Era o porta-voz de Deus, um mensageiro carregado da palavra viva do céu. Imagine essa cena com detalhes. Uma cidade que deveria ser a casa do Senhor, agora transformada num teatro de irreverência. Jovens cheios de orgulho, suas vozes ecoando pela praça, transformando palavras em armas invisíveis. Não havia violência física, mas o poder da palavra lançada como afronta era devastador. Essas palavras, por mais simples que parecessem, carregavam um peso tremendo, o peso da ousadia contra o divino, da rejeição da autoridade sagrada. E o que parecia um ato isolado, uma simples provocação juvenil, na verdade, preparava o terreno para um confronto que mudaria a história. Era o prenúncio da batalha entre a verdade e o orgulho, entre a fidelidade e a zombaria. A zombaria em Betel espelha quantas vezes em nossas vidas subestimamos o poder do desrespeito. Quantas vezes, com palavras ferinas, tentamos diminuir alguém, desafiar uma autoridade legítima ou rejeitar princípios que deveriam guiar nossos passos. O que parece uma brincadeira inocente, uma provocação momentânea, pode ser a semente venenosa que cresce em terreno fértil, abrindo caminho para a queda e a ruína. Betel, naquela hora, não era apenas uma cidade no mapa. Era o símbolo vivo de como o orgulho e a irreverência podem se infiltrar nos lugares mais sagrados, até nos nossos corações.
E assim, somos convidados a refletir profundamente. Quais são as Betéis em nossas vidas? Que áreas temos deixado que se tornem terreno para zombaria e desdém? Estamos verdadeiramente honrando o que é santo? Ou estamos, como aqueles jovens, lançando palavras que ferem e afastam a presença de Deus? Que possamos aprender com essa cena antiga que reverência e respeito ao Senhor são o alicerce para a vida, e que a irreverência nunca é um jogo inocente. Ela é um caminho que leva à destruição. No silêncio que se seguiu à zombaria, uma tensão invisível pairava no ar, tão densa que parecia quase palpável, como a calmaria antes da tempestade. Eliseu não era um homem comum, e aquelas palavras, "sobe calvo", não foram meras brincadeiras ou insultos passageiros. Elas ultrapassavam o limite entre o humano e o divino, entre o respeito devido e a afronta escancarada. Para ele, não era apenas uma questão de vaidade ferida ou de honra pessoal. Era um desafio direto e audacioso contra a autoridade suprema de Deus. O peso desse momento repousava firmemente sobre seus ombros, uma carga espiritual imensa que clamava por uma resposta firme e inabalável. Ele não respondeu com impulsividade, nem com orgulho machucado. Sua reação foi a manifestação clara da justiça divina, canalizada por meio de uma palavra poderosa. Uma maldição que reverberou contra aqueles jovens insolentes que ousaram zombar da santidade do Senhor. A Escritura nos revela que a palavra do profeta não é uma simples conversa, mas um fogo ardente e um martelo que quebram a rocha. Jeremias 23, 29. Cada palavra proferida por Eliseu carregava o peso do juízo de Deus, uma sentença irrevogável que deixava explícito: a irreverência tem um preço e ele seria cobrado. Visualize o cenário. O silêncio denso e pesado dominava o espaço, abafando até mesmo os suspiros mais tímidos. Era o instante antes da tempestade se desatar. E então, a palavra de maldição rompe o silêncio como um trovão, cortando o ar e penetrando fundo nos corações daqueles que presenciaram. Era mais que uma punição. Era um aviso sombrio, um recado claro para todos que o desrespeito ao sagrado não seria tolerado, que a santidade do Altíssimo não poderia ser pisoteada sem consequências. A tensão aumentava. O ambiente parecia se fechar em mistério e expectativa, como se o próprio céu aguardasse para revelar seu juízo. O que viria a seguir? Ninguém ali poderia ignorar que um poder além do entendimento humano estava prestes a se manifestar. A maldição de Eliseu tornou-se o ponto de ruptura, o instante onde o desdém humano encontra a justiça divina. Um encontro inevitável, intenso, irrevogável. Essa reação nos desafia hoje a refletir. Até onde estamos dispostos a ir quando confrontados com o sagrado? Será que compreendemos a gravidade que há em zombar da autoridade de Deus? A maldição não foi um ato de crueldade, mas um sinal claro de justiça, uma lembrança poderosa de que a santidade não pode ser tratada com leviandade, nem pisoteada impunemente. O silêncio pesado que envolvia Betel foi quebrado de forma abrupta e aterradora, como se a própria terra clamasse por justiça. De dentro, da floresta densa que cercava a cidade com sua sombra e mistério, emergiram duas ursas selvagens, criaturas enormes, ferozes, quase indescritíveis em sua força e presença ameaçadora. Elas não vinham como animais comuns, mas como agentes do juízo divino, incontroláveis e implacáveis. Em um instante, a paz aparente das ruas de Betel se transformou num cenário de terror absoluto. Os jovens que poucos momentos antes zombavam do profeta Eliseu foram surpreendidos pela fúria dessas feras. O avanço das ursas foi rápido, brutal, sem chance de defesa ou fuga. O número,
42 mortos não é apenas uma estatística fria, mas o testemunho de uma manifestação clara e inequívoca da justiça de Deus. Um aviso que não deixou espaço para dúvidas ou interpretações humanas. Por que Deus escolheu exatamente 2 ursas para executar essa tarefa? Por que tamanha violência em resposta às palavras provocativas? A resposta talvez resida no profundo simbolismo desse ato. Não se tratava apenas de uma punição física, mas de um sinal poderoso, um gesto divino para mostrar que a irreverência, o desrespeito à santidade e à autoridade de Deus não são meras infrações, sem consequências. O ataque das ursas torna-se uma imagem vívida e pungente do juízo que se manifesta imediatamente quando o sagrado é afrontado. Visualize essa cena. Uma cidade que minutos antes parecia tranquila, com ruas calmas e casas silenciosas, de repente se torna palco de um poder que ultrapassa toda a compreensão humana. O barulho da violência ecoa entre as paredes, o medo se instala nos corações e as vidas ceifadas se tornam um lembrete doloroso da seriedade com que Deus encara a irreverência. Não se trata aqui de simples vingança, mas de um chamado urgente. A reflexão, um convite para que cada um compreenda o peso de honrar aquilo que é divino. Essa resposta rápida, implacável e inegável confronta diretamente a nossa própria realidade. Quantas vezes, em nossas vidas, não subestimamos o impacto de palavras levianas ou atitudes desrespeitosas? Quantas vezes brincamos com o sagrado, sem perceber que tais atos abrem portas para consequências que fogem ao nosso controle? A história de Betel nos adverte. Zombar do sagrado é arriscar-se a enfrentar um juízo que não pode ser ignorado, um juízo que exige reverência e humildade. Ao contemplarmos essa história tão poderosa e impactante, somos levados a mergulhar em reflexões profundas que ultrapassam o tempo e alcançam nossas próprias vidas. A morte brutal daqueles 42 jovens não é um simples relato do passado, distante e desconectado. É um alerta urgente e atemporal sobre a importância vital do respeito e da reverência ao que é verdadeiramente sagrado. Quantas vezes, no ritmo acelerado do nosso cotidiano, não diminuímos o peso das palavras que pronunciamos ou das atitudes que tomamos, esquecendo que cada gesto e cada frase carregam um poder muito maior do que imaginamos. A Bíblia nos adverte, claramente, em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nossas palavras têm a capacidade de construir pontes ou erguer muros, de semear bênçãos ou espalhar feridas profundas. A zombaria lançada contra Eliseu foi o primeiro passo de uma cadeia que culminou numa consequência devastadora, porque, no fundo, desrespeitar a autoridade do profeta é desrespeitar a própria ordem criada e sustentada por Deus. Mas essa história nos revela ainda algo mais essencial. Carregar a palavra de Deus é um chamado que exige seriedade, respeito e coragem. Eliseu não estava naquele momento por acaso. Ele era a voz do Senhor, chamado para guiar um povo que havia se afastado da fé verdadeira. O desdém e a zombaria daqueles jovens refletem a resistência que muitos de nós enfrentamos ao tentar viver alinhados aos princípios divinos num mundo que frequentemente rejeita o sagrado. Esse episódio nos desafia a olhar para dentro, a examinar com honestidade o estado do nosso próprio coração. Onde temos sido irreverentes? Quais palavras, quais atitudes ou comportamentos precisamos corrigir? Estamos valorizando de fato a santidade e o chamado que Deus faz a cada um de nós? Ou estamos permitindo que a indiferença e o desrespeito se instalem silenciosamente? O convite que essa história nos faz
É para vivermos com mais consciência, mais reverência, reconhecendo que nossas escolhas, mesmo as aparentemente pequenas, possuem um impacto que transcende o tempo e alcança a eternidade. Ao chegar ao fim dessa reflexão profunda, percebemos que a história dos 42 jovens mortos por ursos não é um simples relato de punição severa, mas um chamado urgente à responsabilidade diante do sagrado. Deus, que é amoroso e justo, nos mostra que o respeito à autoridade divina e aos seus princípios é essencial para uma vida em verdadeira comunhão com Ele. Cada escolha que fazemos, cada palavra que proferimos, cada gesto que realizamos, carrega consigo um poder transformador. Como diz Tiago 1, 19 e 20, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A zombaria dos jovens foi uma explosão de desrespeito e arrogância, uma atitude que nos alerta para o perigo de subestimar o sagrado. Que essa história nos inspire a cultivar reverência e humildade em nossas vidas, a honrar não apenas as pessoas que Deus levanta, mas, sobretudo, a palavra e a vontade do Senhor. Vivamos conscientes de que nossas atitudes têm peso e que a verdadeira sabedoria está em reconhecer a santidade em tudo que nos cerca. Se essa história falou com você, escreva nos comentários. O Senhor é Deus. Isso nos mostra que você ficou até o fim e entendeu a profundidade dessa verdade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue com a gente nessa jornada por histórias reais, profundas e transformadoras da Palavra de Deus. E agora, assista aos 2 vídeos recomendados na tela, com mensagens que vão fortalecer ainda mais sua fé e sua caminhada com Cristo.